Um dos principais componentes capazes de mudar completamente a experiência de utilizar um PC é o SSD. Cada vez mais, os modelos SATA estão ficando mais simples e mais fraquinhos. E com isso, os modelos NVMe de entrada estão ganhando espaço no mercado. Apesar de estarem barateando, eles conseguem ainda manter um nível mínimo de desempenho muito atraente. E o seu valor e acessibilidade das plataformas que cada vez mais suportam nativamente NVMe torna eles muito interessante até para os builds mais baratos. Entra a nova série NV3000 da Netatec, disponíveis recentemente no AliExpress, que são NVMe's baratos, e um deles um excelente produto para quem está montando um build de entrada, o outro um pouco decepcionante. E nós vamos testar esses dois carinhas aqui hoje. Como muitos de vocês devem saber, a Netatec é uma marca que eu falo bastante aqui no canal, pois eles têm boas soluções de memórias e de armazenamento e eles costumam enviar amostras aqui para eu testar. Eles recentemente renovaram toda a sua linha de SSDs NVMe, aposentando o antigo N930E e o lendário N950E Pro, que muita gente adquiriu e que era um SSD de altíssimo desempenho por um preço bastante interessante. O pessoal da Netatec enviou então para mim os NV3000 e o NV7000 para testes, e hoje eu vou cobrir esses dois carinhas aqui. Além disso, para não ficar com a coleção incompleta, também adquiri um NV5000, que é o modelo intermediário deles, que está cobrindo aquela faixa de preço que o N950E Pro cobria anteriormente, porém agora com suporte a PCI Express 4.0. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o NV5000 e hoje nós vamos focar apenas nos NV3000, que são os dois modelos mais básicos de entrada que eles lançaram recentemente. Em um vídeo que eu lancei recentemente aqui no canal, eu falei um pouco para vocês sobre as diferenças de um SSD NVMe para um SSD SATA e já citei um pouquinho sobre a construção e os componentes que integram os SSDs NVMe. Por conta disso, eu vou pular um pouco essas explicações técnicas e se vocês quiserem mais detalhes, o link para o vídeo está aqui. Eu recomendo que vocês assistam para entender um pouco a terminologia e quais são os efeitos da alteração de cada um dos componentes que eu vou falar aqui para vocês. Por conta disso, vamos pular direto para a parte de construção desses SSDs. E eu já aproveito aqui para fazer uma pausa e um baita de um agradecimento ao Gabriel Ferraz. Eu sempre falo do Gabriel Ferraz porque ele ajuda bastante aqui no canal. Hoje em dia ele é editor e fica postando vários artigos muito legais no The Overclocking Page. E ele também tem um canal no YouTube. Eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá e dessem aí o follow e um like nos vídeos do Gabriel Ferraz, que está começando agora no YouTube e que tem um conteúdo muito rico. Vou deixar o link do canal do Gabriel aqui na descrição. Ele ajudou pra caramba a identificar e analisar os componentes de todos esses SSDs e tem uma participação imensa em tudo que vocês vão ver e ouvir nesse vídeo. Valeu, Gabriel! Então, falando um pouquinho sobre os componentes internos dos SSDs. O primeiro deles, o NV3000, o mais baratinho, o modelo de entrada da linha NV3000, ele tem um controlador Realtek RTS 5766DL, e esse DL no final do nome do controlador indica que é um controlador DRAM-less, ou seja, ele não tem DRAM cache, aquela memória que ajuda o SSD a encontrar mais rapidamente os arquivos no armazenamento em NAND flash. Por conta disso, ele já se parece um modelo mais de entrada, né? Ele já tem mais esse aspecto de um SSD mais simples. As memórias NAND que ele utiliza são memórias YMTC de 128 layers do tipo TLC, ou seja, cada célula tem 3 níveis diferentes e armazena 3 bits. Esse tipo de NAND ela é até que bastante performática, com um desempenho máximo de 1.200 megatransfers por segundo. Nós vamos analisar isso de fato na prática logo mais nos benchmarks, mas guardem bem esse número para nós compararmos com o NV3000 RGB. Essas NANDs elas são os modelos X-Stacking 2.0 da YMTC, que é uma empresa chinesa, pessoal. Não é porque é empresa chinesa que essas NANDs são de pior qualidade, são NANDs muito boas na verdade. Então, como eu já disse para vocês, esse é um modelo DRAM-less, o próprio controlador dele não suporta DRAM cache, mas é um controlador relativamente moderno. Ele suporta o protocolo NVMe 1.3 e suporta uma funcionalidade chamada HMB. O Host Memory Buffer, que é essa funcionalidade, permite que o SSD aloque um pequeno espaço da memória RAM do seu computador, 64 MB,
para utilizar como se fosse sua DRAM cache. Esse espaço é pequeno e não mitiga totalmente a falta do DRAM cache, mas ajuda bastante o SSD a manter os níveis de desempenho um pouco parecido aí com SSDs que de fato têm DRAM cache. E para finalizar, no NV3000 o dissipador é apenas um adesivo de cobre que cobre todos os componentes, tanto as NAND quanto o controlador, que ficam todos na mesma face do SSD, pelo menos no modelo de 1TB. Se eventualmente tiver um modelo com mais de 1TB, pode ser que tenha NAND dos dois lados, e aí eu não sei se eles vão ter dois adesivos térmicos. Nesse modelo, o adesivo fez um bom trabalho, nós vamos discutir a temperatura mais para o final do review, mas cobriu totalmente aí os casos de uso que eu testei, sem problema, sem estresse térmico para o SSD. Passando então para o NV3000 RGB, aqui nós já temos um controlador que suporta a memória DRAM cache, que é o Realtek RTS5762. Esse controlador ele é usado em vários modelos de SSD, inclusive alguns da XPG, como o Gamix S41 TUF e o S7. As NANDs usadas no NV3000 RGB, infelizmente, são um downgrade em relação aos NV3000. Eles utilizam as NANDs X-Tech 1.0 da YMTC, mesma fabricante, porém essas são de 64 camadas, 64 layers, e conseguem uma transferência máxima de apenas 800 megatransfers por segundo, ou seja, algo em torno de 50% mais lentas do que as NANDs utilizadas no NV3000. Por outro lado, o NV3000 RGB possui DRAM cache. Em todos os modelos, desde os de menor capacidade até o de 1TB que está aqui comigo, ele possui 128 MB de memória DRAM cache. Não só isso, ele é capaz de também utilizar 64 MB do sistema para complementar essa memória. Normalmente, os SSDs possuem um DRAM cache que cresce de acordo com o seu tamanho. Normalmente, os de 256 GB vão ter um cache menor, o de 512 um intermediário, o de 1TB um pouquinho maior, que costuma ser ou de 512 MB ou de 1 GB de DRAM cache. No caso do NV3000 RGB, todos os modelos vão ter 128 MB, porém complementados com esses 64 MB do sistema. O dissipador do NV3000 RGB, obviamente, é um dissipador inteiro de alumínio, cobre todos os componentes, tanto na frente quanto no verso, e ele é fixado por parafusos e utiliza thermal pads para transferência térmica dos componentes com o dissipador. Isso é uma melhoria de design, na minha opinião, em relação aos SSDs que utilizam aquele adesivo térmico, uma vez que esse é desmontável e você pode até dar manutenção nesse SSD se por acaso você quiser trocar os thermal pads ou fazer alguma coisa que precisa ser feita. Os antigos SSDs que vinham com adesivo era muito difícil de tirar e muitas vezes você acabava estragando o SSD, então eu acho que isso foi um ponto positivo dessa mudança. E além disso, obviamente, o NV3000 RGB vem com aquela funcionalidade que aumenta o FPS dos jogos, que é o RGB. E sim, tem sarcasmo nessa frase, pessoal, obviamente isso não aumenta o FPS de nada. Porém, esteticamente ele é realmente muito bonito e para quem gosta de builds com algumas firulas, realmente ele tem um apelo estético diferenciado. O RGB dele é controlável por aplicativos das placas-mãe e eu não tive problemas, por exemplo, para utilizar o Armoury Crate da ASUS para controlar e deixar ele sincronizado com os outros componentes que estavam conectados na placa-mãe. Então, ponto positivo para a estética. Um diferencial interessante que a Netak está colocando agora para esses modelos NV3000 é que eles têm especificação de endurance, ou de durabilidade. É muito comum que grandes fabricantes, grandes marcas, digam quantos terabytes escritos os seus SSDs toleram, quanto tempo eles duram de vida mesmo. Isso é uma estimativa e não necessariamente no momento que chegar no final o seu SSD vai morrer. Também não quer dizer que ele não possa morrer prematuramente, dependendo da condição de trabalho geral que você coloca ele. Porém, a Netak está prometendo um endurance de 600 TBW para os NV3000. TBW significa Terabytes Written e basicamente é a quantidade de terabytes que esse SSD tolera de escrita antes de eventualmente começar a ter problemas para escrever nas suas células. Tirando essas especificações, eu devo dizer que ambos os que eu tenho aqui são de 1 TB, isso facilita nós compararmos eles, pois muitas vezes o tamanho do SSD influencia no desempenho final, e ambos os NV3000 são PCI Express 3.0 X4, e um ponto interessante é que o nome NV3000, 5000 e 7000 que a Netak está usando é basicamente ali naquela medida de leitura sequencial que o pessoal costuma tirar no Crystal Disk Mark. Então os NV3000 são de 3000 MB por segundo, o 5000 é de 5000 MB por segundo e o 7000 é de 7000 MB por segundo, ao menos na teoria. Nós vamos analisar o desempenho deles agora e vocês vão ver que esse número não quer dizer grande coisa, muito menos com o modelo do SSD. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma nomenclatura intuitiva
e que entrega aí alguma razão aí na forma como eles nomeiam. Eu achei um pouco estranho que o NV3000 e o 3000 RGB não são o mesmo SSD, só com a diferença de ser RGB. Se eu fosse criar um produto, eu provavelmente daria um nome diferente para os modelos que têm componentes internos diferentes. E aliás, um ponto muito importante, SSDs, assim como muitos produtos na indústria, às vezes variam de componentes, e não necessariamente o seu NV3000 RGB tem exatamente os mesmos componentes que o meu NV3000 RGB. Isso vale para qualquer SSD, inclusive os de grandes marcas. Vamos para os resultados de benchmark, começando pelos testes sintéticos. E só antes de nós continuarmos, se você está gostando desse vídeo até agora, que tal deixar um like? E não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho uma notícia muito legal. Você vai ter uma oportunidade até o final desse vídeo. Então, vamos seguir. O primeiro teste sintético que eu quero trazer para vocês é como que fica o comportamento do pseudo SLC cache desses dois SSDs. Para quem não sabe, e eu já expliquei naquele vídeo que eu indiquei para vocês no começo desse vídeo, o pseudo SLC cache é um mecanismo que esses SSDs modernos têm de conseguir mais desempenho para uma parte dos seus dados. Enquanto você está utilizando o seu computador, muitas vezes o Windows está gravando pequenos arquivos e fazendo isso esporadicamente. Os SSDs modernos utilizam NANDs com células que têm mais de um nível, e essas NANDs elas são bem mais lentas justamente por conta disso. Tanto as NANDs MLC quanto as TLC ou as QLC, que armazenam 2, 3 e 4 bits respectivamente, são todas uma mais lenta que a outra, de acordo com a quantidade de cargas que elas podem armazenar por célula. Por conta disso, existe um mecanismo que faz com que o SSD possa utilizar uma célula, por exemplo, de 3 bits, como a desses dois SSDs, ambos são células TLC, como se fosse uma célula de apenas 1 bit, uma célula SLC. Isso é feito reprogramando a célula para que ela armazene apenas uma informação e dessa forma ela tenha um desempenho mais rápido. Para medirmos o pseudo SLC, é interessante entendermos um pouquinho como que isso funciona. É feito um Secure Erase dos SSDs, ou seja, eles são completamente apagados para que eles voltem ao seu estado inicial de fábrica, por assim dizer. E é iniciado uma gravação muito longa que deve preencher o SSD inteiro. Dessa forma, a gente consegue acompanhar o tempo que ele fica gravando com uma velocidade mais alta, e essa velocidade seria a parte do pseudo SLC. É aquele período que ele está conseguindo gravar como se as células fossem de fato células SLC. Assim que a velocidade cai, é iniciado um processo chamado de data folding. Folding, em português, significa dobramento. Então, basicamente, o SSD está pegando cada 3 células que ele gravou ali, como ele tem células de 3 cargas, e gerando apenas uma célula. Então, ele está dobrando os dados e armazenando elas de fato, da forma como elas ficam na sua versão final de armazenamento em TLC. O processo de data folding pode ocorrer enquanto você está gravando os dados, ou eventualmente, se você deixar o computador em idle, ele vai acontecer naturalmente quando o SSD está lá sem nada para fazer. O fato é que quando você enche o SSD inteiro, ele não tem outra opção a não ser fazer o data folding. Desse modo a gente consegue medir a velocidade durante o SLC cache e a velocidade real nativa das memórias NAND, que é a velocidade final que o SSD teria se ele não tivesse esse mecanismo. Vocês podem me perguntar, mas Mário, por que a gente gostaria de medir essa informação? O fato, pessoal, é que o SLC cache ajuda demais na velocidade do SSD. E conforme você vai enchendo o SSD, você começa a ficar sem esse SLC cache para ser utilizado. E aí o SSD começa a apresentar aquelas falhas de desempenho, que você faz os testes de velocidade e ele fica mais lento. Sabermos quanto ele tem de SLC cache dá para ter uma estimativa do quanto você pode ter de espaço ocupado no seu SSD e ainda contar com o máximo desempenho dele para as operações que você faz no dia a dia. Então, é um teste muito interessante, porém é um teste sintético, o resultado dele não muda muito a experiência de uso, mas é realmente muito legal nós termos essa informação catalogada aqui. Já de início dos resultados, eu vou mostrar para vocês a curva do pseudo SLC cache do NV3000 e depois nós comparamos com o 3000 RGB. O NV3000 ele possui um SLC cache de aproximadamente 362 GB, ou seja, ele grava praticamente o drive inteiro como SLC cache antes de começar o processo de data folding. Se nós pensarmos que ele tem ao todo 1 TB de tamanho, 1/3, ou seja, transformar todas as NANDs dele de 3 cargas para apenas uma, faria com que ele ficasse com esse tamanho aí de 362 GB. É uma estratégia razoável e é muito adotada por esses SSDs de entrada.
Normalmente os SSDs mais caros, eles têm SLC cache mais curto, justamente porque eles conseguem fazer o dobramento de dados muito rápido e recuperar esse espaço também muito rápido. Então no caso do NV3000, nós temos a velocidade durante o SLC cache de 2165 MB por segundo, e o pós-SLC cache cai para 247 MB por segundo, que é de fato a velocidade final de escrita nas memórias NAND do SSD, durante o processo de data folding. Então ele vai fazendo o processo e escrevendo nas NANDs ao mesmo tempo. O controlador ali realmente está sob estresse nessa situação, pois ele está tendo que cuidar do data folding e fazer a escrita que o sistema está solicitando para ele ao mesmo tempo. Quando nós vamos para o NV3000 RGB, nós temos um SLC cache de 388 GB, mais uma vez computando o tamanho inteiro do SSD como SLC cache. Isso é muito comum para SSDs de entrada de verdade. Uma coisa que chamou muita atenção já nesse primeiro teste que eu fiz foi que a velocidade durante o pseudo SLC foi de apenas 1858 MB por segundo. Ou seja, o NV3000 foi 16,5% mais rápido do que o 3000 RGB. Passando para a velocidade nativa das NANDs, aí já não é tanta surpresa. As NANDs do NV3000 são muito superiores às NAND do NV3000 RGB. São modelos mais novos, têm mais layers e a velocidade nativa delas é mais alta. Por conta disso, o NV3000 RGB foi capaz de escrever a apenas 199 MB por segundo, ou seja, o NV3000 foi 24% mais rápido do que o 3000 RGB. Nós tínhamos um SSD que, na teoria, ele deveria ser mais rápido por ter um controlador mais robusto com suporte à memória DRAM cache, mas já no primeiro teste ele mostra que na prática nem sempre dá para simplificar as coisas e falar assim, não, o SSD com DRAM cache é melhor do que o SSD sem DRAM cache. Vamos seguir para os testes e ver se essa situação se consolida. O próximo teste sintético é o Crystal Disk Benchmark. Esse teste a galera adora, né? Sempre a comparação de SSD é usando o Crystal Disk. E galera, a verdade é que apesar de ele servir muito bem para mostrar melhores casos e piores casos, ele realmente não é um bom indicativo do que acontece no meio, que é de fato aquilo que o seu computador costuma fazer. O teste, por exemplo, de leitura e escrita sequencial Q8-T1, que significa Queue Depth, ou profundidade da fila 8, T1, Thread 1, apenas um thread, fazendo as solicitações, é muito bom para mostrar na prática qual que é a velocidade máxima teórica que o seu SSD seria capaz de entregar se todo o que o seu computador fizesse tivesse esse modelo de dados. Quando nós vamos para o teste Random 4K, ou seja, dados de 4 KB, e utilizando Q1-T1, ou seja, um thread com uma fila de apenas uma requisição, que até que acontece bastante, mas com vários programas ao mesmo tempo no seu computador, nós temos aí o pior caso de desempenho possível. É aquele caso que o SSD está atendendo a pedidos fragmentados. A cada pouco instante um programa vai lá e pede um arquivo pequenininho para o seu SSD e ele tem que entregar esse arquivo. Então essa seria a menor velocidade possível. O que acontece no Windows, na verdade, é que normalmente tem muitos programas pedindo pequenos arquivos e então nenhum desses cenários realmente entrega aquilo que é a velocidade prática do SSD, que é o que nós vamos analisar no próximo teste. Mas vamos passar então pelos resultados do Crystal Disk Benchmark. Eu incluí aqui nesses resultados dois SSDs NVMe que eu tinha aqui em casa que eu podia formatar. É apenas para referência e é muito difícil a gente comparar eles, pois eles são bem menores do que os NV3000 que eu tenho aqui. Um deles é o antigo N930E Pro da própria Netac, de 128 GB, então um modelo mais pequenininho, e o outro é o X-Ray Disk de 256 GB, é um SSD super antigo que eu tenho aqui, já está encostado por aqui faz um bom tempo. O primeiro teste que o Crystal Disk faz é o sequencial de 1 MB Q8-T1. Então, um thread fazendo solicitações, mantendo uma fila com 8 solicitações para o SSD. Esse caso é aquela leitura e escrita máxima teórica que o seu SSD consegue entregar, e nós temos aqui ambos os NV3000 numa margem de erro em termos de leitura, com o NV3000 RGB fazendo 3.279 MB por segundo e o NV3000 3.271. Então ambos aí muito próximo do limite teórico até do PCI Express 3.0x4, um bom desempenho, mas como eu já disse, não é muito importante essa métrica, pois dificilmente esse vai ser o cenário que o seu Windows vai estar trabalhando com esse SSD. Em se tratando de escrita, nós temos aí uma inversão aí do resultado.
o NV3000 foi um pouquinho mais rápido com 2.143 MB por segundo e o 3000 RGB 2.096 MB por segundo, um pouquinho mais lento do que o NV3000. Margem de erro, ambos os SSDs muito mais rápidos do que os modelos antigos e menores, o que é muito esperado num teste como esse. Quando a gente parte para o sequencial de 128 KB Q32T1, ou seja, uma fila de 32 requisições, apenas um thread pedindo isso de fato, nós temos um cenário muito similar. O NV3000 RGB fazendo 3.211 MB por segundo de leitura contra 3.270 do modelo sem RGB. Então o modelo sem RGB teve uma vantagenzinha tanto na leitura quanto na escrita nesse teste. Na escrita ele fez 2.143 MB por segundo contra 2.064. Mais uma vez, ambos deixando os SSDs antigos aí muito para trás nesse resultado. É quando passamos para a parte de aleatório, dados aleatórios, randômicos, de 4 KB, que as coisas começam a ficar um pouquinho estranhas. Quando nós olhamos para a leitura, no cenário de Q32, T16, ou seja, são 16 threads mantendo uma fila de 32 requisições por SSD, nós temos o NV3000 RGB sofrendo ali para entregar 661 MB de leitura contra 887 do NV3000. Então aqui nós já tivemos uma larga vantagem do NV3000, o que é um pouco estranho, uma vez que suas especificações não são unanimamente melhores do que o 3000 RGB. Quando nós partimos para a escrita, nós temos uma inversão, só que aí não foi uma grande inversão. Inverteu o cenário, porém não teve uma diferença tão grande quanto na leitura. O NV3000 RGB fez 1.144 MB por segundo, o NV3000 971 MB por segundo. Aqui nós temos um cenário que de fato o DRAM Cache deve ajudar bastante. Um ponto interessante é que o NV3000 não conseguiu bater o antigo X-Ray Disk, que utilizava NANDs MLC e um controlador SM2263XT bem mais antigo, porém de uma época aí que as características eram bastante diferentes. Ainda assim, ambos os modelos abriram uma larga vantagem em relação ao N930E Pro, que é o modelo antigo de entrada da NetApp. E por fim, nós passamos para o cenário de aleatório 4K com Q1T1, que é o pior cenário possível, é como se tivesse um programa pedindo alguma coisa para o SSD, uma de cada vez. SSDs são muito rápidos para fazer várias tarefas simultaneamente. Quando a gente mede apenas uma migalhazinha de cada vez, nós estamos vendo que ele realmente é capaz de entregar nativamente, ou seja, com o controlador dele e com as NANDs dele sofrendo aí para entregar uma coisinha de cada vez. Nós temos o NV3000 RGB fazendo apenas 39.4 MB por segundo de escrita contra quase 60 do NV3000 sem RGB. Não só isso, os dois modelos perderam na leitura para os modelos mais antigos, muito provavelmente por utilizarem NANDs às vezes um pouco melhores, ou o controlador mais antigo ser um pouco mais interessante, ambos são baseados no SM2263XT. Quando passamos para a escrita, o NV3000 RGB se consolida como melhor do que o NV3000, porém por uma margem relativamente pequena. Um ponto interessante é que nenhum dos dois foi capaz de bater os SSDs antigos nessa métrica. E agora nós vamos para um teste que simula cenários práticos de uso cotidiano de um computador gamer, que é o 3D Mark. Recentemente, a FutureMark adicionou ao 3D Mark uma suíte de testes chamada de Storage Benchmark. E por sugestão do Gabriel Ferraz, eu estou justamente utilizando essa suíte para falar os casos de uso mais reais. Ele justamente simula o carregamento de alguns jogos, a instalação, o save game, o load game, gravar com o OBS e mover um jogo de uma pasta para outra e dá para nós um score baseado nesses testes. O interessante é que a parte de carregar jogos é de fato baseado em jogos reais, ou seja, o score final desse teste, de fato, tem características de algo que você faz no dia a dia utilizando o seu computador. E é aqui que nós vemos a maior separação de todas entre o NV3000 e o NV3000 RGB. Vejam vocês que apesar das especificações do 3000 RGB parecerem mais interessantes, ele literalmente comeu poeira para todos os SSDs nesse teste. Aquele que deveria ser o mais rápido, justamente por ser o mais caro, foi o que ficou na lanterna e por uma larga desvantagem. O NV3000 RGB fez apenas 1.103 pontos contra 1.726 do NV3000. O NV3000, por sua vez, ficou na margem de erros com os SSDs mais antigos e não necessariamente aí é muito pior, porém ele ainda não ficou mais rápido do que o N930E Pro, que é o modelo mais antigo da própria NetApp. Quando nós destrinchamos o teste do 3D Mark, tem várias métricas. Eu basicamente estou mostrando para vocês aqui a média, tanto da velocidade quanto da latência que ele entrega para nós no final do teste.
A média de banda, ou seja, de velocidade, do NV3000 RGB foi de apenas 191,78 MB por segundo. Ele foi muito mais lento do que todos os outros SSDs da Switch, que fizeram mais de 300 MB por segundo todos. Quando nós passamos para o cenário de latência, em microsegundos, mais uma vez o NV3000 RGB ficou bem pior do que os outros SSDs. Ele teve a pior latência de longe, em 165 microsegundos, contra uma média aí de 106, 108 dos outros 3 SSDs NVMe. Ou seja, mais uma perda muito grande para aquele que deveria ser o melhor SSD dos testados. E por fim, eu trago para vocês um teste que é basicamente como o SSD se comporta conforme a sua capacidade vai chegando no limite. Como eu falei para vocês, a quantidade de cache SLC do SSD depende da quantidade de espaço disponível que ele tem. E, por conta disso, muitas vezes a velocidade de escrita começa a se degradar dependendo do tanto de dados que você já tem escrito no seu SSD. Eu simulei 4 cenários, sendo que um deles é aquele que vocês viram até agora, que é o cenário com o SSD totalmente vazio, nenhuma informação gravada no SSD. Os outros cenários foram com 212 GB ocupado, 424 GB ocupado e 848 GB ocupado. Esses 3 cenários eles vão cobrir muito bem quando eu fizer testes, por exemplo, com SSDs menores. Por exemplo, o de 512 GB eu vou testar com 484 de espaço ocupado. E o de 256 com 212 GB ocupado. Um ponto muito interessante é que ambos os SSDs tiveram um comportamento similar do ponto em que o desempenho deles começou a degradar. Se vocês observarem, vocês vão ver que com 0 GB e 212 GB ocupado, os resultados estão praticamente na margem de erro. Há uma degradação, mas margem de erro. A partir do momento que nós passamos para 414 GB ocupado, tem um degrau aí em ambos os SSDs. Um ponto interessante é que o NV3000 RGB aparentemente tem uma queda menor de desempenho, porém mesmo com seu desempenho máximo, ele não foi capaz de bater o desempenho mínimo que registramos com o NV3000. Um ponto importante para mencionar para vocês é que ao longo dos testes, esses dois SSDs se comportaram muito parecidos em termos de temperatura. Eu acompanhei a temperatura deles com meu termômetro infravermelho. Infelizmente isso foi necessário porque a Netak desativa os sensores de temperatura de ambos esses dois modelos. Se vocês acompanharem a temperatura deles utilizando softwares como Crystal Disk Info ou HW Info, vocês sempre vão ver a leitura de 40 graus Celsius, e eles já fizeram isso em modelos anteriores. A boa notícia é que pelo menos esses dois são bem frios, e operam mesmo em estresse extremo na faixa de 65, 66 graus Celsius, o que é uma temperatura bem tranquila e não chega nem a gerar uma degradação de desempenho. Então eu diria que o NV3000, apesar de não ter um dissipador tão grande quanto o NV3000 RGB, está em condições super seguras de operação, mesmo se eventualmente ele estiver embaixo da sua placa de vídeo ou se seu gabinete não tiver uma refrigeração muito adequada. Se sob estresse ele se comportou aí na faixa de 64, 65 graus Celsius, eu duvido que há alguma condição do dia a dia que você possa colocar ele que vai fazer ele esquentar muito mais do que isso. É lógico, pode ser que os modelos acabem trocando de controlador ou de NANDs no futuro e o comportamento térmico seja diferente, mas esse meu aqui se comportou super bem. O NV3000 RGB, por utilizar NANDs até mais simples, um controlador que tem DRAM cache e a memória DRAM cache, eu imaginava que esse dissipador fosse dar conta de fazer ele ficar bem frio, e a temperatura dele foi muito parecida com o NV3000. Eu imagino que talvez o RGB tenha uma influência grande sobre isso, afinal de contas, as luzinhas RGB geram calor, e esse calor precisa ser dissipado pelo próprio dissipador do SSD. Pois bem, pessoal, quem diria que esse SSDzinho barato seria capaz de bater nesse SSD aqui, que tem uma cara bem mais invocada e que, na teoria, deveria ser mais rápido. É óbvio que existem cenários em que pode ser que o NV3000 RGB tenha mais de uma versão, e alguns de vocês que talvez até compraram esse SSD recebam eles com as mesmas NANDs que eu recebi o meu NV3000. Existe essa variabilidade e ela é muito comum. Mas o fato é que, seja por conta da construção, seja por conta das NANDs, ou seja até talvez o firmware, alguma coisa que tenha sido mal regulada nesse SSD, ele teve um desempenho tanto nos testes sintéticos quanto nos testes práticos muito inferior ao modelo que custa bem menos. Falando um pouco sobre o preço desses SSDs, hoje o NV3000 RGB nem está disponível no AliExpress. Quando eu adquiri ele, o preço dele se assimilava muito ao que o NV5000 está custando hoje, talvez um pouquinho mais barato. De qualquer forma, eu imagino que logo ele deve voltar,
e com um preço mais baixo. Então não vamos nem falar muito sobre o custo dele, até porque ele não saiu nada bem nos testes, né, pessoal? Já falando do NV3000, esse carinha se comportou muito bem e eu definitivamente vou indicar para vocês, vou deixar o link dele aqui na descrição para quem quiser checar o preço, e hoje os preços dele são basicamente o seguinte: ele está disponível em 3 versões e, como eu já disse para vocês, as versões menores podem ter desempenho inferior. O modelo de 250 GB está custando R$ 157,22, algo em torno de 63 centavos o gigabyte. Quando a gente passa para o modelo de 500 GB, o custo vai para R$ 262,40, o custo por gigabyte cai para 52 centavos, então caiu 11 centavos aí o custo por gigabyte. E por fim, o modelo de 1 TB custa R$ 473,25, é esse modelo que eu tenho aqui comigo. Esse então tendo o menor custo por gigabyte dos 3 modelos, a 47 centavos por gigabyte. Esse realmente foi um teste muito interessante de fazer e eu estou muito feliz de finalmente trazer para vocês um teste de SSDs NVMe. Faz muito tempo que eu estou ensaiando, eu tinha comprado vários modelos, acabei não conseguindo testar e tal, e obviamente, mais uma vez, gratidão aí para o Gabriel Ferraz, que ajudou bastante nos testes desses SSDs. Se vocês não quiserem perder a próxima parte dos testes, logo mais nós temos o NV5000, que é um SSD muito parrudo, e o NV7000, que vocês vão ver que, assim, é realmente um negócio surreal. Então, para quem estiver interessado em ver o conteúdo sobre os outros SSDs de alto desempenho da Netac, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E para quem está comigo até agora aqui no vídeo, eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. Como eu disse para vocês, a Netac enviou para mim sem custo esses 2 SSDs e, como o canal está chegando nos 2 anos, 20 mil inscritos, eu decidi que eu vou sortear esses 2 SSDs NVMe de 1 TB cada um para vocês. Para vocês participarem, eu tenho uma comunidade de promoções no Telegram. Vou deixar o link aqui para vocês. No dia 31 de maio, o último dia de maio, eu vou postar lá um tópico e todo mundo vai ter que deixar um comentário nesse tópico. Entre todo mundo que comentar lá no tópico, teremos 2 sorteados. O primeiro lugar vai ficar com o NV3000, que teve um desempenho maior nos testes aqui hoje, e o segundo colocado leva o NV3000 RGB para casa sem nenhum custo. Eu vou pagar frete e vou enviar o SSD para vocês de graça. Então, não esqueçam de entrar na nossa comunidade de promoções e esperar lá até o dia 31 de maio, a hora que nós postarmos o tópico para vocês participarem da promoção. Esse era o aviso que eu tinha para dar para vocês, vou ficando por aqui, nos vemos no meu próximo vídeo, valeu!